Fala, seus fãs de Menor, eu sou o Nicolas e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Metal. Já viram pelo título e pela thumb, e hoje iremos abordar sobre o relançamento que os nossos queridos irmãos Cavaleira fizeram do Esquizofrenia. Faz exatamente o ano, né, quando eles relançaram o Morbid e o Bestial Devastation. Então, para completar aqui a trilogia, como eu fiz também ano passado sobre os dois relançamentos, vamos aqui acabar essa trilogia dos relançamentos dos clássicos ali do Sepultura. Então, acredito que seja só isso, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. James Hetfield, rhythm guitar and vocal. Os irmãos nos surpreenderam lançando uma versão atualizada, um relançamento dos clássicos ali, tanto do EP Bestial Devastation e do primeiro disco da banda, o Morbid Visions. A dúvida que começou foi se a banda iria também fazer um relançamento do Esquizofrenia, até que em um momento ali, eu lembro que eu estava andando no Instagram e eu tinha visto a questão que a capa, porém eu não botei muita fé porque algumas pessoas já fizeram também sobre o Beneath the Remains e tal, e a gente sabe que não é verdade, então eu não botei muita fé que realmente iria relançar. O próprio Igor postou a imagem no seu Instagram e uns dias depois saiu a primeira faixa de divulgação, o primeiro single, que foi a Escape to the Void. Bem, eu sei que já faz um tempinho que lançou, eu acho que já vai fazer um mês, mas eu só tive tempo e só consegui pegar pra ouvir recentemente e escrevi esse roteiro aqui rapidinho pra gente abordar e eu falar o que eu achei desse disco. Cara, o primeiro ponto que eu quero trazer, eu sempre gosto de trazer a questão das capas, né? E eu acho que as capas de metal são... As capas dentro do heavy metal e do metal no geral é algo muito importante, e aqui não foi diferente. A capa original do Esquizofrenia já era espetacular, um clássico do metal nacional, mas com esse upgrade que eles fizeram, né? Na capa, uma nova arte, mas mantendo a essência ali da capa original, ficou espetacular. Claro, o destaque máximo é a produção do disco, que obviamente está 1000 vezes melhor que o original. E assim como eles fizeram lá no Morbid, no Bestial e no Morbid, tem também a adição de uma música nova, que é a Nightmares of Delirium. Eu já tinha sentido isso, né, nos outros lançamentos, mas aqui é uma parada que tá surreal. Os caras pegaram, né, os irmãos conseguiram deixar o disco mais brutal e mais pesado do que ele já era na sua essência lá no original. As músicas aqui, cara, estão avassaladoras, cara. E toda parada eu ouço, eu imagino como tá o show, e a gente já conseguiu, né, o Igor e o Max, né, agora o Max tem Instagram, posta algumas coisas dos shows, como está, e, mano, é surreal, deve estar destruidor. Eu vi a Escape to the Void, a própria Nightmares of... enfim, a To The Wall, cara, todas as músicas estão muito mais pesadas do que no original. O que eu acho sensacional dessas regravações é porque elas soam atual, elas soam com as gravações de discos de metal atual, mas ela mantém aquele som old school, sabe? Então, ao mesmo tempo que é uma produção boa, ela mescla bastante com aquela produção meio cavernosa que tinha ali nos anos 80. Então a gente consegue sentir que é um upgrade de um disco lá da década de 80, e por mais que ele seja novo, ele ainda mantém aquela essência da época. Cara, houve bastante controvérsias, né, em relação ao relançamento desse disco, assim como também houve dos dois primeiros, mas aqui houve uma controvérsia maior, porque, querendo ou não, se a gente pegar a época do Esquizofrenia original, ali a produção já era bem melhor comparada ao EP Bestial e também ao álbum completo. Então houve toda uma controvérsia se precisava ou não, mas enfim, galera, tirando toda essa questão sobre o que você acha, tipo, em relação se é necessário ou não, analisando a parte musical e tal, cara, impossível você falar que essa parada está ruim, porque é igual eu falei, eu acho que ele melhora o disco original. Eu acho que uma parada muito legal é você fazer um paralelo ali, que é pegar o disco original, tenta ouvir, se você não ouviu esse ainda, ouve o original novamente, e depois vai pra esse. Você sente que é o mesmo disco, mas você sente esse upgrade, você percebe as músicas muito mais matadoras do que é. Óbvio, a questão da nova faixa, que caiu como uma luva sensacional, podemos dizer que ela substituiu, né, a Troops of Doom, porque a Troops of Doom até então estava lá no Morbid, e no Morbid ou no Bestial, me fugiu a memória, me corrigem aqui, e lá no Esquizofrenia original a gente tinha a melhor versão até hoje pra mim da Troops of Doom, que é uma versão melhorada, e aqui, como eles já tinham feito também lá no Morbid ou no Bestial, a regravação da Troops of Doom, ela não aparece nesse disco. Mas uma coisa que eu mantenho desde quando eu ouvi, até mesmo do relançamento do ano passado, eu ainda acho a Troops of Doom
do disco original, Esquizofrenia, a melhor versão de Truth of Doom. Aquilo ali tá avassalador. Então, cara, no geral, eu achei um puta disco, um puta relançamento, né? O próprio Max falou que essa foi a trilogia, né? Não vai ter mais, porque a galera também já tá aflita. Será que eles vão gravar até o Roots? Eu acho que não, e particularmente eu acho que nem precisa. Eu acho que o Esquizofrenia, por mais que tenha uma produção melhor, eu acho que isso aqui deu um gás e melhorou ainda mais o disco. Eu acho que do Beneath the Remains até o Roots, né, que é a fase do Max, eu acho que não precisa de regravação, porque eu acredito que sejam discos que envelheceram bem até hoje. Então eu acho que foi isso, foi as impressões que eu tive do disco. Eu vou pegar mais pra ouvir essa semana novamente. Mas no geral, cara, eu achei um puta disco. Achei que, igual eu falei, melhoraram o que já era bom lá da década de 80. Eles conseguiram deixar o disco 1000 vezes melhor, assim, numa questão tanto da produção e deixar o disco mais pesado. Então, cara, eu vejo a hora do Max e do Igor vierem logo aqui pro Brasil pra gente poder ver um showzão deles. Eu nunca vi um show dos Cavaleira. E eu não vejo a hora de ter essa oportunidade de ver todas essas músicas e ver como tá a destruição, como que tá o show, os mosh, como que tá as paradas. Isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Comente aqui se você gostou desse lançamento, se você prefere o original, se você achou que não precisava, enfim. Mas vamos tentar não focar nessa parte tão de polêmica, vamos tentar focar na questão do material em si, como ele foi feito, o que você achou. Deixa aqui se você curtiu a nova música que foi adicionada nesse álbum. Até a próxima e falou!